Evangelho de João, capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? O cara era cego, os discípulos passaram e fizeram: Jesus, quem pecou, ele ou o pai, para que ele seja cego? Então disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva. Está gostando da interpretação? Você está vendo a cena, né? Igualzinho. E aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhes perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, e você pode prestar atenção que ele responde mais sem paciência dessa vez. Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora eu vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um homem fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que era cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Versículo 26. Então lhe perguntaram: o que ele fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele já estava angustiado de tantas perguntas, respondeu de forma extremamente irônica. Ele respondeu: eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua palavra. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus já viu que o haviam expulsado da sinagoga, e então foi encontrá-lo e disse:
Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você agora. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém? Texto longo, né? O texto é longo, mas eu quis fazer uma leitura inicial porque eu vou apenas agora passar por alguns pontos dele. E agora vocês já viram o texto, já entenderam bem o que o texto quer falar. Gente, o caso vocês já ouviram, a história vocês já ouviram. A história de Jesus que passa em um determinado lugar que não fica muito claro onde é, e aí ele vê um cego de nascença. Quando ele vê o cego de nascença, quando os discípulos veem o cego de nascença, a primeira coisa que os discípulos dizem é uma coisa que era muito comum à época para o judaísmo, é muito comum para outras religiões e é muito comum até às vezes para a fé cristã, para a fé evangélica em algumas denominações, principalmente neopentecostais. O cara era cego, então perguntaram: Jesus, quem pecou para esse cara ser cego? Foi ele que pecou ou foram os pais dele que pecaram? E aí a gente já ouviu falar muito na história do karma, né? Já ouviu? Rapaz, eu estou com um karma, viu? Eu acho que eu namorei muito na outra vida, porque agora eu estou num caritó, né? Aí Deus está compensando, como eu namorei muito agora na outra vida, né? E tal, né? Ah não, eu sou pobrezinho, né? Porque antes, na outra vida, eu acho que eu era um rei árabe, né? Alguma coisa parecida. Então, se existe muito isso no consenso popular, né? Se existe isso também em algumas religiões e tudo mais. No judaísmo, isso acontecia muito. Isso acontecia muito, existia esse pensamento, o pensamento de que se você era cego, ou se você era leproso, ou se você tinha alguma doença, você tinha tudo isso porque você estava em pecado. E aí existe um conceito na teologia que fala sobre graça comum. A Bíblia diz, gente, que chove tanto sobre bons como sobre maus. Não é verdade? A Bíblia fala que pode acontecer coisas boas para pessoas boas, como pode acontecer coisas boas para pessoas más. Não existe uma lógica necessária em relação a isso. Entende? Não existe uma lógica em relação a tudo isso. Mas o que existe, gente, é um plano individual de Deus na vida de cada um de nós, onde tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que acontece na sua vida, quer seja falta de dinheiro, quer seja falta de um marido, quer seja falta de passar num concurso, quer o que for, quer seja doença, quer seja problemas familiares, quer seja o que acontecer na sua vida, tem um propósito. E esse propósito é o que Jesus disse no versículo 3. Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. As coisas acontecem na nossa vida, gente, para que Deus possa agir através disso. Se esse cara pôde ser curado por Jesus, ele foi curado por Jesus, por quê? Porque era cego. Se ele pôde ter a percepção e se ele pôde entender o discurso de que o que são os olhos espirituais se abrirem de uma pessoa, é porque os olhos físicos desse cara um dia estavam fechados. E a metáfora da vida desse cara levou para que ele entendesse uma coisa na parte física e entendeu na parte espiritual. Resumindo para você, eu não sei você, mas se eu fosse rico, eu era burro. Não que eu seja inteligente, né? Mas eu não sei você, minha família sempre teve muita dificuldade financeira. Então eu fui criado com um discurso na minha cabeça: meu filho, estude, porque se depender de mim, você está lascado. Então, meu pai tinha uma banca de revista em Patos, uma banca de jornal. De manhã eu entregava jornal, saía de bicicleta entregando jornal no pessoal que eram os assinantes, liga aí, e entregava o jornal. Depois passava fazendo cobrança, cobrando o jornal que eu entreguei, que o povo nunca me pagava. Eu aprendi a ser cara de pau aí. Eu aprendi a falar as coisas aí. Por isso que minha língua, às vezes, ela precisa ser mais... Porque, eu vi o cabo na rua e dizia: fulano, os 20 reais. Aí ia lá, eu morria de vergonha, sendo cobrado no meio da rua por um menino de 10, 12 anos, né? Então, gente, eu entregava jornal e tudo mais, à tarde eu estudava.
À tarde eu estudava, à noite eu chegava em casa e ia ter que fazer as atividades de casa, fazia bem rápido para poder ir brincar no meio da rua, né? Mas quando eu olho para tudo isso e eu olho que a dificuldade do meu pai, que depois eu vim estudar na capital, né? Saí de Patos, vim estudar na capital, enfim, e desenvolvi sempre um interesse muito grande pelo estudo, e Deus me abençoou muito nessa área. Mas Deus me abençoou nessa área, gente, por causa de uma dificuldade financeira que eu tinha, né? Às vezes você pergunta a algumas pessoas o que é que mais lhe motiva, por exemplo, às vezes, a estudar para um concurso, né? E aí você estuda para o concurso, passa, e é uma bênção, e você vê como Deus está lhe usando em relação a isso. Mas a motivação que você teve para isso veio, às vezes, por causa de uma necessidade anterior que você tinha. Está entendendo? Às vezes a dificuldade financeira para você casar, às vezes alguma coisa. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a gente vive dificuldades na nossa vida, e a gente vive limitações na nossa vida, e às vezes a gente fica se perguntando, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Né? E aí, por que eu estou solteiro até hoje? Por que eu estou com dificuldade nessa área? Por que minha família passa tanta dificuldade financeira? Por que minha mãe está com essa doença? E aí a resposta que eu posso dizer, gente, é que Deus será glorificado através disso em qualquer situação. Deus sempre usa essas situações em nossa vida para glorificar o próprio nome dEle. Então, o que eu posso dizer, e que é sempre uma coisa que a gente fala quando alguém chega e diz, Tiago, minha mãe está doente. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, essa doença da minha mãe quebrantou os olhos da minha família inteira. Quem já viveu uma situação dessa? Tiago, o problema financeiro lá de casa quebrou o coração da minha família inteira. Minha irmã, por exemplo, agora engravidou, né? Engravidou de um namorado e tudo, e aí ficou uma situação muito assim, mas essa situação, que é uma situação muito complicada, fez com que a família toda se unisse. No Natal, quem é que estava aqui? Que nunca tinha vindo para a igreja? Minha família inteira. Uma situação difícil na nossa vida fez com que nós nos uníssemos e glorificássemos a Deus em meio às dificuldades. Então, o que acontece, gente, não é você estar pagando o pecado, né? Não é porque você está pagando o pecado da vida anterior ou nada parecido. Veja as situações difíceis da sua vida como uma forma que Deus tem usado para glorificar o seu próprio nome através disso. Amém? Então, o que acontece é que Jesus chega, cospe no chão, né? Pega terra, faz um barro, né? Faz um lodo, faz um não sei o quê, e passa no olho do cara. E aí diz, olha, vá lá no poço, esse poço que significa enviado, e vá se lavar. No momento que ele vai para esse poço, Jesus vai embora, ele volta e já estava vendo. Aí entra várias discussões, porque o cuspe é de Patos, né? Porque a saliva, né? Porque o cuspe, enfim, não existe uma explicação muito certa para isso. Não existem várias especulações, na verdade. O que existe, que talvez é uma explicação mais contundente, é que sempre as secreções do corpo humano são vistas como uma coisa meio que pagã, uma coisa meio que pecaminosa, né? Então, é a urina, né? É o suor de um homem, sempre é visto como uma perspectiva negativa. O que Jesus fez foi pegar algo que para os fariseus é visto como uma coisa extremamente negativa e conseguiu fazer um milagre através disso, né? Aqui talvez se refere ao sacrifício da cruz, onde Deus pegou o sacrifício de um homem, uma coisa extremamente negativa, a pena de morte para um homem, e glorificou ao nome de Deus através disso. Mas vamos passar. O que acontece, gente, é que o homem é curado e esse homem começa a ser questionado em relação a tudo isso. Esse homem começa a ser questionado. Como é que você foi curado? Que história é essa que você foi curado? Como você é cego? É tu mesmo? Então, do nada, um cara que é cego, vive de mendigar, está andando no meio da rua lá, todo boçal, com um smartphone e olhando o Face, que ele não tinha Face, agora tem Face, né? E aí o pessoal olha e fala, não é tu não, sou eu, não é tu não, sou eu, pô, tô aqui, agora eu vejo. Como é que você vê? Ele diz, um homem chamado Jesus, um tal de Jesus, passou, botou, cuspiu, pegou terra, todo meu olho, me lavei, estou vendo. Chamaram os fariseus. Quando os fariseus vieram, rapaz, não é tu não. Sou eu, pô. Não, os fariseus.
tu é o cego! Tu me vê agora, velho! E aí o que aconteceu foi que os fariseus também chegaram. E aí ninguém imaginava que aquele cego, que era um cego de nascença, gente, cego de nascença, agora via. Então perguntaram, quem foi que lhe curou? E ele disse, olha, foi um homem chamado Jesus. Passou, eu não via, cuspiu, lama, olho, fonte, estou vendo. E aí o pessoal chegou e disse uma coisa que é muito interessante. Jesus fez essa cura em um determinado dia. Jesus fez essa cura no sábado, né? E a gente já estudou essa questão do sábado nas outras pregações. Mas o que acontece é que ele diz uma frase que é muito forte. Ele diz, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha a acusação dos fariseus, gente. A acusação do fariseu era muito simples. A acusação do fariseu era, ele viu uma pessoa. Ele via o que essa pessoa fazia. Então ele dizia, você é de Deus, você não é de Deus. Guardou o sábado, guardei, é de Deus. Não guardou o sábado, não guardei, então você não é de Deus. E às vezes esse julgamento, pautado nas coisas que nós fazemos e não naquilo que nós somos, esse posicionamento, esse julgamento, sempre é um julgamento farisaico. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem valorizado hoje, e eu falei quarta-feira sobre isso, mas eu queria enfatizar, a ideia entre o fazer e o ser, né? Como eu disse, eu estava conversando com um amigo que veio da Europa, né? Eu disse quarta-feira, e a gente foi conversar, e a gente virou a madrugada conversando, aí ele fez, Tiago, eu vim da Europa e Deus me tocou em relação a alguma coisa. Eu fiz, lá vem, vai morar lá, né? Ele fez, não, Deus me tocou entre a diferença do fazer e o ser. Ninguém vem da Europa pensando num negócio desse, não é não? Mas ele veio. E aí a gente começou a discutir ali sobre essa... Eu não vou dizer que foi tu não, viu, Ricardinho? Não se preocupe não. Então, a gente começou a discutir essa ideia, mas foi muito legal. Foi muito legal, porque a gente sempre começa o ano, gente, pensando o que é que nós vamos agora fazer em 2013, não é verdade? Não, nesse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Nesse ano eu vou orar agora 10 minutos todo dia. Todo dia agora. Nesse ano eu vou fazer um jejum forçado, né? Nesse ano eu vou fazer isso, nesse ano eu vou fazer isso. E a grande ilusão que a gente tem, gente, é achar que se nós mudarmos necessariamente o que nós fazemos, nós mudaremos necessariamente o que nós somos. A grande ilusão é julgar as pessoas simplesmente por atos religiosos que ela pratica. O grande problema do fariseu é olhar se você cumpre as leis específicas que ele está falando e fazer um pré-julgamento dizendo, você é de Deus, você não é de Deus. O problema que eu estou falando aqui não é do julgamento. O problema é da gente coadunar com esse posicionamento e viver de acordo disso. Então, eu faço ou não faço as coisas preocupado se as pessoas vão ver e preocupado de que, se as pessoas não virem, elas acharão que eu sou ou não sou de Deus. A nossa vida cristã hoje, gente, às vezes ela é mais pautada em uma preocupação se as pessoas estão vendo o que eu estou vivendo, ou a sua santidade é muito mais preocupada com que se as pessoas estão vendo que você está fazendo a coisa certa do que se Deus está vendo se você está fazendo a coisa certa. A gente vive em um antro de religiosidade, ou talvez um antro de farisaísmo, onde muitas vezes eu já ouvi pessoas dizer que vêm para a igreja porque as pessoas já estavam dizendo que ela tinha se desviado. E eu fiz, olha meu irmão, se você está vindo para a igreja para mostrar para as pessoas que você não se desviou, está errado você e quem está lhe julgando. Porque, gente, ler a Bíblia, orar, jejuar, são atos não religiosos, são atos espirituais. E são atos, gente, que não são feitos para mudar, são atos externos que não são feitos para mudar o interno. Porque é o interno que tem que fazer o externo, você entende? Você tem que passar 2013 preocupado não em fazer coisas novas para Deus. Você tem que passar 2013 preocupado em ser algo novo para Deus, e desse novo ser da sua vida, você vai fazer coisas novas para Deus. Entende? E aí, esse cara não é de Deus, porque não tem como ser de Deus e fazer uma coisa dessa. Então ele disse, gente, esse cara é um profeta. Então saiu de um homem chamado Jesus, chegou agora em um profeta. Então, vendo que não ia ter saída a conversa com esse cara, né, esse cara ia continuar mentindo, faz o seguinte, não, vamos chamar a pessoa que mais sabe se esse cabo era cego ou não era cego. Quem é que sabe, gente? A mãe, né? E o pai, os pais, né? Pai sabe tudo da gente, né?
Pai é aquela coisa constrangedora. Você vai almoçar no domingo com a esposa, tem que contar. Um dia, esse menino está grande, mas um dia comia merda em casa. Né? Minha mãe é desse jeito. Ela não tem. Né? Mãe sabe tudo. Mãe sabe tudo. E mãe lhe queima que nem sente. Né? E aí fica nessa situação. E aí chegam os pais. Aí os pais são gente finíssima. Pensa no amor de mãe. Né? Chegaram, chamaram os pais, confessar que era servo de Jesus, confessar que seguia Jesus, era motivo de ser excomungado. Não tem o que a Igreja Católica fazia de excomungar uma pessoa, expulsar a pessoa da religião, não é verdade? No judaísmo existia também essa coisa de expulsar a pessoa da sinagoga. Então, o pessoal chegou, imagina aí, todo mundo judeu, sinagoga pequenininha, cidadezinha pequenininha, o cabo foi expulso da sinagoga. E aí, se lascou, né? Não tem mais amigo, ninguém compra mais na vendinha dele. Está entendendo a situação? Todo mundo é judeu. Judeu compra de quem, gente? Judeu compra de judeu. Judeu vende para quem? Judeu vende para judeu. Me expulsou da sinagoga, eu vou vender e vou comprar para quem e de quem agora? Entendeu? Então, o filho deles é curado, os pais são chamados. Quando vê que eles podem ser expulsos da sinagoga, o que é que eles dizem? Rapaz, eu só sei de uma coisa, meu filho era cego, agora vê, agora o resto tu pergunta a ele, que ele já é de maior, tu pergunta a ele. E aí fica nessa questão. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei pensando, gente, sobre esse medo e essa religião, às vezes apenas institucionalizada, desses pais. Não, vou dedurar meu filho, ou vou jogar meu filho nas mãos deles, mas vou me livrar. Vou me livrar porque vai que eu sou expulso da congregação. Eles podiam ali testemunhar que Jesus salvou a vida do filho dele, eles podiam ali testemunhar um monte de coisa, mas eles acharam melhor se acomodar, ficar ali no cantinho que fosse um cantinho de segurança para ele e deixar o filho levar o resto sozinho. Tem um jovem na minha conexão que ama assistir TV. Então ele comprou o melhor sofá da vida dele. Alguém aí também gosta de sofá, né? Vocês viram. Então ele comprou, gente, o sofá. Mas é aquele sofá Ultra Mega Power. É aquele sofá que você senta, ele tem um negócio que puxa para cá para o cangote, puxa o bicho aqui para as pernas, você fica com a perna estirada e aí é aquela coisa e você inclina. Meu amigo, é quase uma poltrona do papai, não tem aquele negócio, né? Então, olha só. Ele começou a gostar tanto da TV e o sofá era tão bom que ele parou de dar atenção para a esposa. Ou ficou um negócio mais assim, né? Amor, vamos ali para o quarto. Eu amo essas risadas isoladas, gente. Vamos ali para o quarto. Peraí, amor, tá tão bom. Deixa eu só acabar esse capítulo, né? E aí estava nessa. Pois ele virou o ano. Aí na nossa conexão de final de ano, é engraçado porque ele está aqui entre nós. E eu não consigo nem olhar para ele, eu fico olhando por aqui. Porque eu sei que eu fico só olhando por aqui, porque eu não quero nem ter o campo visual dele ali. Aí quando foi na conexão de final do ano, ele fez, gente, qual o seu ponto alto e seu ponto baixo? Ah, meu ponto alto é que eu fiz isso, meu ponto baixo é que eu preciso me aproximar mais de Deus. Aí fez, qual é seu ponto alto e seu ponto baixo? Aí ele fez, rapaz, meu ponto alto foi isso, mas meu ponto baixo foi o sofá. Meu ponto baixo foi o sofá. Aí a gente tem conexão, orou a respeito, somos espirituais, e fizemos, meu irmão, você vai fazer um jejum do seu sofá. Aí hoje a conexão ficou de recesso, 15 dias depois a gente chegou na conexão. Meu irmão, compartilhe. Tá muito difícil, velho. E eu tinha esquecido, né, da parada, ele sentado do meu lado. Tá difícil, velho. Aí eu já botei a mão aqui. Você queria dizer alguma coisa, né? Perdi o emprego e tal. Tô aí do meu jejum, né? Tô jejuando do sofá.
Você filma assim, eu quero fazer besteira, Nilton. Tô jejuando aí de sofá, velho, tá... Tô assistindo televisão agora, eu puxo a cadeira pro lado do sofá. Eu puxo a cadeira, sento do lado do sofá, fica minha esposa no sofá. E eu aqui. Aí agora, eu fico é muito mal, é muito ruim a posição, né? Para quem estava quase um negócio massageando nas costas, fica, né? Acaba fica desse jeito numa cadeira, né? Aí, eu sei que está muito difícil, não sei o quê, aí passa um tempinho, 10 minutos assistindo televisão, eu faço, vamos pro quarto, tá bom? Mas está difícil, cara, está muito difícil passar, olhar para o sofá e não poder deitar, está muito difícil assim, às vezes eu fico sozinho em casa, ou seja, ela nem vai ver, mas aí eu estou de jejum, eu não posso sentar e tal, enfim. Resumindo, está uma bênção agora, né? Está uma bênção agora, vai durar 3 meses o jejum, a gente está acompanhando o irmão nesse período de abstinência, né, como conexão, por isso que eu digo para você que conexão é uma bênção, né, e a gente está nesse período de abstinência aí cuidando dele. Mas o que eu digo, gente, é a questão de que, apesar de... Eu ia contar uma outra história que eu vou contar, só que quando eu vi essa história hoje na conexão, eu tive que botar essa história na pregação, gente. Mas aí, o que eu acho interessante é a capacidade que só o cristianismo tem, a partir da graça de Deus, de fazer-nos renunciar coisas por Deus. O cristianismo, gente, ele quando toca uma vida, ele quando toca uma pessoa, ele gera em nós uma responsabilidade tão grande, ou um desejo tão grande de crescer, que nos faz renunciar às coisas que às vezes parecem tão bestas para outras pessoas. Mas ele nos faz renunciar coisas por Deus, ele nos faz renunciar coisas para que a gente possa se aproximar de Deus. E eu fico pensando na vida que a gente tem vivido hoje. A vida que a gente tem vivido hoje é muito tranquilo. Eu venho para a igreja, porque quando dá tempo, né? Eu participo de um ministério, aí eu já vou ser santo demais, tem que ver se dá tempo. E aí para eu entrar numa conexão, aí eu tenho que ser quase um Santo Agostinho, né? Porque eu tenho que ser uma pessoa muito consagrada para ter tempo para fazer isso tudo. O que eu quero dizer é que hoje a gente vive a nossa vida fazendo tudo que dá e o tempinho que sobra a gente bota para Deus. O tempinho que sobra aqui, rapaz, eu tenho um tempinho disponível lá no sábado de 8h30, porque não tem como chegar de 8 horas da noite. Né? Então eu vou chegar de 8h40, né? Dá tempo, pronto. Ali eu tenho uma horinha ali para Deus e tal, e depois eu vou embora. Eu não quero simplificar o que é renúncia, o que é vida com Deus dessa forma. Como diz um amigo meu, um pastor que eu ouvi pregar nesses dias, em outra cidade, ele disse, não, meu irmão, você vive sua vida para Deus e quando você tem tempo, você gerencia um banco. Entendeu? Você faz tudo para Deus e aqui é a sua vida cristã e aqui é a sua vida secular. Né? Você faz isso aqui, quando der tempo você faz isso aqui. Não, gente, nossa vida não é isso. Você tem que gerenciar um banco, sabendo que você faz isso e você renuncia várias coisas para gerenciar um banco. Como vocês que namoram renunciam várias coisas para poder namorar de uma forma que agrade a Deus. Como você que às vezes trabalha, como eu que advoguei um bom tempo, sei que várias coisas a gente tem que renunciar para adorar a Deus. Então não existe essa dicotomia de secular e de espiritual, não existe isso. Mas o que existe é a possibilidade, gente, de unirmos forças em prol de algo maior. E o que eu quero dizer é que a gente só vai viver grandes coisas na nossa vida, no nosso cristianismo, se a gente começar a renunciar a algumas coisas. Sabe? Renunciar em todas as áreas que eu falei, você vai fazer renúncias no seu trabalho, vai fazer renúncias no seu relacionamento. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode renunciar muitas coisas para Deus. Aí no versículo 25 ele vai dizer, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E aí no final, ele é expulso da sinagoga, ele pagou o preço, né? Ele teve que renunciar a algumas coisas para confessar que Jesus tinha o curado. E aí no versículo 37 diz, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. E no 38 ele diz, então o homem disse, Senhor Jesus, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. No fim, gente, eu vou lhe resumir a história.
Jesus curou esse homem para ser uma metáfora sobre o que é uma pessoa cega espiritual. O que Jesus fez na vida dele foi abrir os olhos físicos dele, para que depois que os olhos físicos dele fossem abertos, eles vissem a Jesus, ele visse a Jesus e vendo Jesus se convertesse. Esse cara, ele começou dizendo, eu sei quem me curou, foi um homem chamado Jesus. Depois ele avança o estágio, ele diz, não, eu sei quem me curou, foi um profeta. E agora ele diz, Senhor, ele adora ao Senhor Jesus. O que eu quero dizer é o seguinte, eu passei aí 10 dias sozinho, né, em casa, foi horrível, minha esposa estava viajando, não desejo isso para ninguém, é muito ruim. E aí eu passei o final do ano sozinho, né? Imagina, vim aqui para o culto, cheguei sem esposa, então fiquei olhando, não tinha ninguém que eu conhecia para sentar do lado, aí eu sentei aqui sozinho, Marcelinho teve misericórdia da minha vida, está sentado lá no canto, foi lá e me chamou para eu sentar do lado dele. Então eu fui, sentei, fiquei ali no culto, dei feliz ano novo, abracei todo mundo, beijei todo mundo, fui embora. Minha família estava jantando numa casa. E aí eu fui. Cheguei lá, jantei, o pessoal decidiu ir para a praia, né? E aí eu fiz, não, eu vou para casa, estou meio morgado, eu também não gosto de muita muvuca, eu vou para casa. No fim eu passei o Réveillon em casa assistindo um especial Justin Bieber que estava passando. Era melhor do que Roberto Carlos. Então eu deixei lá passar. Fiquei lá assistindo besteira, trocando canal, não tinha nada bom, fiquei lá sentado. Só que eu estava na BR. E aí quando eu estava na BR, você vai dizer, caramba, Tiago, como foi triste o seu Réveillon? E eu vou lhe dizer, não foi. Gente, eu passei esses 10 dias, eu li alguns livros e tive uns momentos muito bons com Deus, sozinho em casa. Foi um tempo que eu tive para organizar minhas ideias, fui correr na praia, fui ler, fui fazer algumas coisas, então foi um momento muito bom. Apesar da saudade, eu estava bem. Para entender isso, estava bem. Eu estava feliz, Deus está comigo, várias reuniões da Cidade Jovem, o NAI, as conexões, eu estou feliz, fiquei muito feliz. Apesar da saudade, eu estava muito bem, estava indo para casa muito bem. Só que quando eu estava indo para casa, eu pensei, caramba, Deus, quantas pessoas hoje estão sozinhas como eu estou agora, nessa virada de ano, que é sempre um momento de festa, de família e tudo. Quantas pessoas estão sozinhas como eu estou, só que estão tristes? E aí eu passando, eu fiz, rapaz, um hospital. O hospital é um lugar onde provavelmente as pessoas estão, provavelmente não, onde as pessoas estão de forma obrigatória, provavelmente estão sozinhas e estão ali tristes. Aí Deus colocou no meu coração na mesma hora, gente. Pega aqui a alça e vai lá no Hospital Samaritano. Isso, gente, eu tinha chegado na BR, Deus já tinha tocado isso no meu coração. Eu fiz, meu Deus, vou pegar a alça e vou lá no Hospital Samaritano. Sozinho, 11 horas da noite. A história tá massa, né? Aí eu fiz, rapaz, mas vamos pensar que eu sou doido. Diga aí, eu chegar sozinho, perto do Réveillon, abraçando o povo no hospital. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? E a alça ia chegando. E eu, meu Deus, e aí, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Gente, meu coração pulava, dizendo que eu ia viver uma grande experiência na minha vida. Que eu já estava pensando, rapaz, eu vou pregar isso no sábado. Eu vou no hospital, eu vou num leito, o cara vai começar a chorar, eu vou dizer, olha, você não está sozinho, Deus está com você. Eu já tinha a frase, gente, estava tudo no meu coração pulando, a alça chegando. Aí eu fiz, mas vão achar que eu sou doido. Aí eu fui embora. Gente, passei. Aí eu fiz, não, eu vou voltar. E quando eu vi, o retorno do trauma era lá longe, né? Eu ainda ia ter que voltar, era perigoso, né? Olha o que é que a gente vai pensando, né? Aí eu fiz, vou para casa. Gente, eu fui tão triste, que aí quando eu cheguei na rua da minha casa, Deus fez um cabo furar o pneu na esquina, para um prêmio de consolação. Tá entendendo? Aí eu, isso eu sei fazer. Nem sei, mas eu tinha um macaco no carro, eu acho que eu ia poder ajudar. Aí quando eu vi que o cara estava 11 horas da noite, já eram 11h10, trocando o pneu e aquele desespero, aquele celular de lanterninha, procurando as coisas, eu falei, vou voltar lá e vou ajudar. Oh Deus, obrigado. Eu não fui para o hospital, mas pelo menos uma coisa boa eu vou fazer. Aí eu voltei, quando eu cheguei eu fiz, quer ajuda? Ele, não, estou terminando já.
dá para fazer, pode, tranquilo. Aí eu, tá bom, Deus abençoe e tal. Voltei para casa super frustrado e fui assistir Justin Bieber. Aí eu fiquei pensando, né? Estou pensando nisso até hoje. Meu Deus, o que tinha lá para mim? O que tinha lá no hospital? O que é que Deus tinha para mim? Eu não sei, gente. No meu coração pula uma certeza de que era algo muito especial. No meu coração, gente, eu tenho plena convicção de que era algo muito grande que Deus tinha para mim. Mas eu não fui. Sabe? Eu não fui porque eu não quis renunciar meu tempo só. Eu não fui porque eu não quis passar um papel de louco ou de... Enfim. Eu não fui porque eu não quis me expor. Eu não fui porque eu não quis que as pessoas achassem, sei lá, qualquer coisa de mim. Eu não fui com medo de chegar lá e não ter nada. Eu não fui por vários motivos. Uma coisa eu sei. Eu nunca saberei o que Deus tinha para mim naquele hospital. Nunca. E aí eu virei o ano com essa incógnita na minha cabeça. O que Deus tem para mim e o que eu tenho perdido de Deus. O que é que Deus tem colocado e tem colocado na minha vida, mas eu tenho perdido? 2013, gente, não vai ser o ano que eu vou fazer mais coisas do que eu fiz em 2012. Mas 2013 vai ser o ano em que eu vou tentar ser algo muito melhor do que eu tenho sido para Deus em 2012. Sabe, em 2013, gente, eu quero viver uma vida onde eu possa renunciar cada vez mais a minha vida, o meu eu, os meus prazeres, a minha carne, e que eu possa dizer, Deus, qual lugar que o Senhor quer que eu vá? Porque, gente, um dia talvez, na eternidade, eu saberei o que eu perdi, ou não. Um dia talvez eu nunca saiba o que Deus tinha para mim. E isso pode ser a realidade que você está vivendo. Deus tem coisas muito especiais para essa juventude, para a sua vida individualmente em 2013. A minha pergunta é, você está pronto a renunciar coisas? Você está pronto a abrir mão de coisas para que Deus possa mostrar para você tudo aquilo que Ele tem para a sua vida?